Então, a soma das raízes é menos b sobre a, ou seja, a soma é menos o menos 2 sobre 1 log 2, e o produto é c sobre a, ou seja, menos 2 sobre 1 log menos 2. E, enfim, a primeira parte era bem simples. Você quer o que? A soma somada com o produto. A soma somada com o produto, né? Isso aqui é óbvio, é fácil ver que essa soma aqui dá zero, né? Logo, a primeira afirmativa é falsa. Na segunda afirmativa, a gente teria x1, x2 como termo comum, né? Nessa aqui. x1, x2 como termo comum, da primeira somando x2, da segunda expressão, da segunda parcela, sobrando x1. Então você quer o produto vezes a soma. O produto a gente sabe que é menos 2. A soma a gente sabe que é 2. Isso aqui daria menos 4 de resposta. Então, novamente, a gente tem uma expressão que é falsa. Na afirmativa número 3, eu vou ter que 1 sobre x1 e mais 1 sobre x2. O MMC vai dar x1, x2. E no numerador, quando a gente tira o MMC, nós vamos ter a soma, x1 mais x2. Então, a soma, que é 2, dividido pelo produto, que é menos 2, isso aqui dá menos 1, logo é verdadeira. E, finalmente, aquela mais chatinha, que era o que? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Você vai acrescentar um 2, x1, x2, e vai subtrair ao mesmo tempo o 2x1, x2. Nessa primeira parte, nós vamos gerar um x1 mais x2 ao quadrado e menos 2x1, x2. Ou seja, nós vamos ter a soma ao quadrado, a soma é 2, menos 2 vezes o produto. O produto é menos 2. Então você vai ter 4 mais 4, que costuma dar 8. E aqui também nós teríamos algo que é verdadeiro. Agora, na questão número 8, né? Questão número 8, questão tranquila também, uma questão de equação de primeiro grau. Ele tem aqui um texto inicial, que é texto só para introduzir o assunto, e depois disso ele vem com a ideia de que um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar os seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto o alcance diminuía 1,2 metros e do terceiro para o segundo o alcance diminuía 1,5. Então aqui tá, né, tinha uma casquinha de banana aqui, principalmente nessa parte aqui do terceiro, né, para o segundo salto o alcance diminuía 1,5. Querendo atingir a meta de 17,4 metros, considerando seus estudos, determina a distância a ser alcançada no primeiro salto. Então, o primeiro salto, obviamente, é o x, né? Nosso x. E aí o que acontece? No primeiro salto, a gente não sabe quem é, a gente chama de x. No segundo salto, e como ele disse aqui, né? O alcance diminui 1,2 do primeiro para o segundo salto. E aqui há a casca de banana, porque o terceiro salto diminui 1,5 em relação ao segundo. Então, no segundo salto, diminuiu x menos 1,2. No terceiro salto, vai diminuir o segundo salto, que é o x menos 1,2, menos 1,5. Totalizando, então, os 17,4 metros, que é o salto triplo. Aí, fazendo essas operações, você vai concluir, então, que 3x, né, x mais x mais x e menos 3 sobre 9, somando a parte numérica, é 17 sobre 4. O menos 3 sobre 9, que está subtraindo, vai somando, vai dar em torno de 21,3, e o primeiro salto procurado, então, é 7,1 metros
a resposta que a gente estava aguardando. Na questão 9, temos uma questão de sistema de equações, né, de primeiro grau. Simplesmente a gente já vê aqui, o parque tem 2 circuitos, tem uma parte introdutória. O corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito, 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do circuito menor, fazendo um total de 1.800 metros. E aí continua dizendo que em seguida, dando continuidade ao seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e uma volta em torno do circuito menor, percorrendo 1.100 metros. Então perceba que essas duas informações foram colocadas aqui, né? 3 voltas no circuito maior, 3 voltas no circuito maior e 2 voltas, né, no circuito menor, totalizando os 1.800 metros. E a segunda equação formada com 2 voltas no circuito maior, uma volta no circuito menor, totalizando 1.100 metros. Você cai num sistema e aí você resolve esse sistema e descobre que o circuito maior tem 400 metros, o circuito menor tem 300 metros. A pergunta é, né, nem continuei analisando o exercício, mas no segundo dia ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro, então tem que ser um número inteiro, não pode ter número decimal, de voltas em torno deles, de modo que o número de voltas seja o maior possível. E aí então, se o circuito maior tem 400 e o menor 300, significa que a gente pode montar a seguinte equação: 400 vezes o número de voltas, que eu estou chamando de A, no circuito maior, mais 300, que é o comprimento do circuito B, veio o tamanho de voltas no circuito B, isso tem que dar os 5.000 metros que ele quer percorrer. Simplificando, dividindo todo mundo por 100, a gente pode simplificar essa equação para 400A mais 3B igual a 50. A gente quer que esse número seja inteiro e também quer que o número de voltas seja o maior possível. Para o número de voltas ser o maior possível, a gente tem que considerar que ele vai dar o maior número de voltas no circuito menor. Porque, como o circuito é menor, ele vai dar mais voltas do que se ele concentrar o número de voltas no circuito maior. E aí agora a ideia realmente é tentativa e erro. Então, se a gente diz que ele vai dar, por exemplo, né, o circuito menor é o de 300. Se ele vai dar, por exemplo, aqui, seria 16 voltas, né? 16 voltas daria 48, que é o número que está mais próximo de 50. Mas aí a gente percebe que o A teria que ser decimal, então 16 voltas não dá. Aí número ímpar também não dá, e imediatamente você ia tentar com B valendo 14, e com B valendo 14 dá 420, e aí A valendo 2 é o outro valor encontrado inteiro, ambos inteiros, que dariam então a resposta procurada. O número de voltas em torno de cada circuito, a pergunta foi qual o número de voltas em torno de cada circuito, seria então 2 voltas no circuito maior e 14 voltas no circuito menor. Ok, gente? Agora nós temos uma questão que trata da área desmatada da Amazônia com o tempo, né, em quilômetros quadrados entre 1988 e 2008. O maior desmatamento ocorreu em 2004, alternativa A. É falso, né? Porque em 2000 a gente teve o maior desmatamento aqui em 95, né? É maior do que aquele de 2004. A área desmatada foi menor em 97 que em 2007. Então, em 97 nós temos essa área desmatada. Se traçar uma reta aqui, a gente vai ver que em 2007 foi menor, né, do que em 97,
área desmatada foi menor em 97 que em 2007. Mentira, em 2007 é que foi menor. A área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 98 e 2001. E se você pegar de 98 para 2001, houve aqui um pequeno acréscimo, né? Houve aqui um pequeno acréscimo. Vê que a área aqui ela aumenta, né? Um pouquinho mais aumenta. Então não há possibilidade de dizer que se manteve constante. Isso é falso. A área desmatada por ano foi maior entre de 94 para 95. Nós tivemos aqui uma área desmatada de em torno de 15 para perto de 30, né? Uma área muito grande. E de 97 para 98, não minto, a área desmatada por ano entre 94 e 95 está aqui, foi maior que em 97 e 98. Em 97 e 98 a gente está vendo que, né, a gente já viu isso, é bem pequeno, né, essa variação. E aí então de fato essa é a alternativa correta, né, porque a área desmatada de 94 para 95 realmente foi quando teve uma explosão aí e no final o total da área desmatada entre 92, 93, 94 foi maior que 60 mil. O que acontece? 92 vai dar alguma coisa próxima a 15 mil. 93 também uma coisa próxima a 15 mil. E 94 alguma coisa também próxima a 15 mil. Daria 3 vezes, né? Se você pegar 3 vezes 15 mil, daria algo em torno de 45 mil. E aí então é maior que 60 mil, isso seria falso. Beleza, pessoal. Outro exercício também simples envolvendo a ideia de gráficos. Nós temos duas locadoras de automóveis, né? A locadora P e a locadora Q, e aqui nós temos o valor da diária e aqui a distância percorrida em quilômetros. Aí a pergunta é, né? O valor da diária já está definido. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P. Para quais distâncias em quilômetros? Então, a locadora Q é a curva, né? A locadora P é a reta. Então, vai ser nessa região onde nós vamos ter a locadora Q com valores menores, né, que a locadora P. E isso está acontecendo entre 0 e 20 e está acontecendo entre 100 e 160, dando aí a alternativa D de dado. Bem tranquila a questão. Uma outra questão simples, né, de análise gráfica, questão 12, o número de atletas nas Olimpíadas vem aumentando nos últimos 5 anos, como mostra o gráfico. Mais de 10 mil atletas participaram dos Jogos de Sydney em 2000. Então, em 2000 nós tivemos aí 10.321 atletas participando da Olimpíada. Nas últimas 5 Olimpíadas, esse aumento ocorreu devido ao crescimento da participação de. Então, fala nas últimas 5 Olimpíadas. Então, nas últimas 5 seria essa. Então, a gente teria que traçar um traço aqui, né, daqui para frente. E aí, esse aumento ocorreu devido a homens e mulheres na mesma proporção. Então, aqui nós temos o total de atletas pela legenda. Total de atletas, essa reta mais em cima. Aqui nos quadradinhos nós temos homens, nos triângulos as mulheres. E aí a gente percebe que as mulheres vêm crescendo e os homens praticamente estagnados, né? Então, isso aqui é falso, né? Então, homens e mulheres não vêm crescendo na mesma proporção. Então, o número de aumento de atletas se deve ao aumento de número de homens, pois o de mulheres vem diminuindo a cada Olimpíada. O número de mulheres a cada Olimpíada vem aumentando. Então, isso aqui também é falso. O número de homens, pois as mulheres praticamente não se alterou. A gente está vendo aqui que o número de mulheres se altera e o número de homens aqui de fato parece estagnado. Alternativa D, o número de mulheres, pois o de homens vem diminuindo. Então aqui a mentira está em o número de homens vir
diminuindo, porque o número de homens vem praticamente se mantendo estável, sobe, desce, se mantém, né, entre 84 e 2000 e do ano 2000 praticamente se tem aqui estão no mesmo número. E aí só nos resta então na alternativa D o número de mulheres de fato que contribui para o total, que faz um aumento aqui, já que o total é a soma de homens e mulheres, pois os homens praticamente não se alterou, isso de fato de verdade, o que daria aí a alternativa E. Bom, no último item nós temos aí uma questão também relativamente simples, na aferição de um semáforo, os tempos são agitados de modo que em cada ciclo completo. Então ele chama um ciclo de verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos. Então nós temos aí que a luz amarela, ela permanece acesa por 5 segundos. E em seguida ele diz que o tempo em que a luz verde, permanece acesa, então a luz verde, ela permanece acesa 2/3 do tempo, a luz verde permanece acesa 2/3 do tempo da luz vermelha. Então a luz verde continuando, então, depois dos problemas técnicos, continuando, a luz verde permanece acesa por 2/3 do tempo, da luz vermelha. A luz verde fica acesa em cada ciclo, e continua dizendo que a luz verde fica acesa a cada ciclo durante X segundos. Então, a luz verde ela fica acesa durante X segundos. A luz. Qual a expressão representa a relação entre x e y? Então, como diz aqui lá no início, um ciclo completo ele é destinado por verde, amarelo, vermelho. Então, um ciclo completo é verde, amarelo, vermelho. Um ciclo completo então seria verde seria x, mais amarelo seria 5 segundos, mais o vermelho, verde, amarelo, mais a luz vermelha, daria aí em total, mais a luz vermelha, isso daria um ciclo de y segundos. Tá? Então, nós temos aqui, né, que se a luz verde é x segundos e se verde é 2/3 da vermelha, dessas duas relações eu posso tirar então que x é 2/3 de vermelho. 2/3 da vermelha. Então significa que a vermelha, pega os 3 passos multiplicando e esses 2 passos dividindo, a vermelha tem que ser igual a 3x sobre 2. E aí então, a gente substituindo agora no lugar de vermelho, troco pelo 3x sobre 2, eu vou ficar com x mais 5 mais 3x sobre 2 é igual a y, tirando o MMC, 2x mais 10
mais 3x igual a 2y. Percebam que em todas as alternativas o y está negativo. Então, nada mais natural do que eu pegar 3x mais 2x, 5x, esse 2y que está somando passa subtraindo, esse 10 permanece ali do jeito que está, 6 contra igual a zero, dando aí então pra gente a alternativa D como resposta. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa então façam o seu recurso conforme as soluções que aqui foram apresentadas. E foi um prazer, um grande abraço, até breve.